Os tanques italianos conquistaram seu lugar na história não por terem a melhor blindagem ou o melhor armamento, mas por terem muitos designs estranhos e uma eficácia questionável. A Itália foi uma das primeiras potências a adquirir tanques e incorporar o conceito de tanque em suas forças armadas. Em 1920 começaria a produção do Fiat 3000, baseado no Renault FT-17 francês. Era um tanque bastante moderno, considerando que o FT-17 tinha uma velocidade máxima de 6 km e o Fiat 3000 tinha uma velocidade máxima de 18 km por hora. Portanto, o Fiat 3000 era um tanque bastante veloz para a sua época. Tinha uma boa blindagem, era muito leve e eficaz, principalmente contra a infantaria. E de fato, poderia-se dizer que a Itália, no início dos anos 20, tinha um dos melhores tanques, se não o melhor tanque leve da época. No entanto, no meio da Segunda Guerra Mundial, a Itália era o país com os piores tanques da Europa. Como a Itália passou de ter os melhores designs nos anos 20 para ter os piores tanques da história militar na Segunda Guerra Mundial? Pois a história dos tanques italianos está cheia de escândalos, de corrupção e muita negligência governamental. O Fiat 3000, apesar de ser um tanque ágil, já em 1925 estava se tornando bastante obsoleto. Na reconquista da Líbia de 1926, o Fiat 3000 parecia um pouco limitado em relação ao armamento principal. E nesse conflito, este problema parecia muito mais evidente. Este usava duas metralhadoras SIA, modelo 1918 de 6,5 mm. Os Fiat 3000 precisavam de uma modernização urgente, e a modernização chegou com o modelo 30, tendo melhorias muito substanciais e como um canhão de 37 mm. Também melhorias consideráveis na motorização e na suspensão. Mas esta modernização não chegaria até 1930. Já para os anos 30, os Fiat 3000 pareciam muito limitados em relação à blindagem. Em seus pontos fortes, tinha 16 mm de espessura, ou seja, tinha quase a mesma blindagem que os Sonderkraftfahrzeuge 251 alemães. Podia deter tiros de fuzis, mas um tiro de canhão de calibre maior que 12 mm poderia perfeitamente perfurar a blindagem. Além disso, seu armamento principal só tinha alcance de 80 metros de distância, o que era realmente ineficaz contra tanques modernos. Apesar disso, continuou sendo amplamente usado contra vários países africanos, mais tarde contra a Grécia e até mesmo quando os aliados chegaram à Sicília em 1943. O exército italiano ainda usava os tanques Fiat 3000. Na África teve um desempenho regular, já que os exércitos africanos mal tinham como enfrentar os veículos blindados, mas na Sicília foram destruídos com muita facilidade, pois eram muito lentos e não tinham alcance efetivo suficiente para enfrentar os tanques aliados. Há até relatos de tanques Fiat 3000 sendo destruídos por granadas. Na Sicília, muitos deles acabaram sendo enterrados e usados como bunkers porque já não eram eficazes para lutar. Voltando a 1929, junto com a modernização do modelo 30 do Fiat 3000, começou-se a desenvolver um veículo baseado no Carden Loyd Mk6 britânico que supriria o papel de veículo blindado leve e ágil, já que os Fiat 3000 com a modernização do modelo 30 já não iriam ter metralhadoras, e este era essencialmente lento para a época. O novo veículo levaria 4 anos em desenvolvimento e não chegaria até 1933. Este foi chamado de CB33 Tanquette, ou L333, era muito econômico e fácil de produzir. Além disso, era muito ágil para a época, podia alcançar os 40 km por hora. Além disso, seu pequeno tamanho lhe dava uma grande vantagem. Era muito difícil acertá-lo com um tiro de tanque. Mas tinha muitos problemas óbvios. Seu tamanho era muito reduzido para acomodar a tripulação de 2 homens que geralmente era necessária. O comandante do tanque, sempre que possível, ficava sentado sobre o tanque para dar espaço ao motorista, já que este veículo tinha apenas uma altura de 1,3 metros e uma largura de 1,4 metros. Sua blindagem era muito pobre, e este veículo nasceu obsoleto nas campanhas do norte da África em 1940, não sendo implantado na linha de frente e relegado a tarefas de logística, como rebocar artilharia ou transportar suprimentos. Em 1940, a situação da Itália em relação aos blindados era realmente crítica. Tecnicamente, a Itália não tinha tanques para lutar. Neste ano, eram usados os Fiat L640
e os Fiat 1139, tanques extremamente ineficazes. Para a época, eles já estavam realmente obsoletos. Então, em resposta à necessidade, surgiu o MT-C40, considerado pelos especialistas como o primeiro tanque médio da Itália. Seu design, como é costume nos tanques italianos, era baseado em um tanque estrangeiro, neste caso, o britânico Vickers Six Stone. Assim como seus predecessores, não conseguiu muito ou quase nada. Quando este chegou ao serviço, praticamente não se instruiu as tripulações para usá-lo. Além disso, nem sequer lhes foram dadas rádios para se comunicarem entre eles durante as batalhas, então eles não podiam se coordenar nem fazer estratégias. Em combate, já para 1941, este tanque estava realmente obsoleto. Tinha uma blindagem de 42 milímetros em seus pontos fortes, e este não estava inclinado. A maioria das versões foram fabricadas em um aço de muito má qualidade. E muitas vezes, ao receber um tiro, apesar de resistir, este rachava ou até mesmo se fraturava por completo seu tímido canhão de 41 milímetros. Mal era capaz de arranhar as blindagens dos Crusader 3 britânicos ou dos M3 Lee e M4 Sherman. E claro, esses tanques modernos eram capazes de penetrar a blindagem dos M1340 muito facilmente. Algo muito ruim que os tanques italianos tinham era que sua blindagem era rebitada, não soldada. Então, quando recebiam um tiro, os rebites eram disparados para dentro do tanque, causando ferimentos na tripulação semelhantes a estilhaços. Os M340 passaram sem pena nem glória e foram rapidamente substituídos pelos Samo 20 e 75-18. Este parecia um design inspirado nos Stug III, já que foi especificamente projetado como um caça-tanques. Um canhão muito característico de 75 milímetros que era realmente eficaz e muito útil contra os tanques aliados, podendo penetrar facilmente as blindagens do Crusader III e dos M4 Sherman a 450 metros de distância. Infelizmente, a Itália conseguiu construir apenas 250 desses tanques. Então, eram muito poucos para fazer a diferença no campo de batalha. No ocaso do governo italiano, este pactuou com os alemães para produzir os Panzer V Panther na Itália. Mas em setembro de 1944, o governo italiano cairia. E esse seria o fim da história dos tanques italianos. Entre os anos 30 e o final da Segunda Guerra Mundial, o avanço armamentista era tal que os tanques precisavam estar em constante renovação e modernização. Todas as potências entenderam isso perfeitamente em maior ou menor grau. No caso da Itália, demorava-se muito para modernizar ou criar novos designs, tanto que cada vez que lançavam um novo design, este já estava obsoleto. Na Itália, a negligência governamental e a corrupção eram muito proeminentes, então o governo dava contratos a empresas privadas realmente incompetentes na hora de projetar veículos blindados militares para fazerem designs de tanques. No final, essas empresas faziam designs de qualidade muito questionável que eram aprovados pelo governo, pois havia interesses por trás. Também as constantes crises econômicas do país fizeram com que o governo não estivesse muito animado em financiar designs de tanques que, no final, não poderiam produzir por serem demasiado custosos. Os italianos produziram menos de 4.000 tanques, o que é um número ridículo se compararmos com a produção de tanques americanos de 51.200 tanques.